paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs. Como é bom estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje quero compartilhar uma palavra que vem direto do coração de Deus para o seu coração. Uma palavra de esperança que renova as forças, que ilumina a escuridão e que nos faz lembrar que mesmo em meio à tempestade, o Senhor está no controle. Prepare o seu coração, porque esta mensagem é para você que está cansado, para você que está angustiado, para você que precisa ouvir que o melhor de Deus ainda está por vir. Você já sentiu como se o chão estivesse se abrindo debaixo dos seus pés? Já passou por uma situação em que parecia que todas as portas se fecharam e não havia mais nenhuma saída? Pois eu quero lhe dizer uma verdade que transforma vidas. Deus nunca abandona os seus filhos. Ele é o Deus do impossível, aquele que faz caminho onde não há caminho. Como está escrito em Isaías 43, 19. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e vou criar rios no ermo. Essa é a nossa esperança hoje. Deus está agindo, mesmo quando nós não conseguimos enxergar. Vamos mergulhar juntos nessa promessa. No contexto do livro de Isaías, o povo de Israel estava passando por um dos momentos mais sombrios da sua história. Eles haviam sido levados cativos para a Babilônia, uma nação pagã e opressora. O templo de Jerusalém estava destruído, as muralhas da cidade eram ruínas, e o povo sentia que Deus os havia abandonado. Era um cenário de desespero total. As famílias estavam separadas, a identidade nacional estava fragmentada, e a fé parecia ter secado como a terra árida de um deserto. Foi exatamente nesse contexto que Deus enviou a palavra através do profeta Isaías. Deus não negou a realidade difícil que o povo enfrentava. Ele não disse: não se preocupem, está tudo bem. Pelo contrário, ele reconheceu o deserto, reconheceu o ermo, e declarou que justamente ali, naquele lugar de morte e sequidão, ele faria uma coisa nova. Não era uma promessa de que a dificuldade desapareceria magicamente, mas sim de que Deus estaria presente no meio da dificuldade, transformando o cenário de lamento em um cenário de provisão. Essa origem histórica nos ensina que a esperança bíblica não é um otimismo ingênuo, mas uma confiança inabalável na fidelidade de um Deus que age em meio ao caos. Aprofundando agora o ensinamento, quero que você reflita sobre o que significa confiar nessa coisa nova que Deus está fazendo. Muitas vezes ficamos tão presos ao passado, tão apegados àquilo que perdemos, que não conseguimos enxergar a porta que Deus está abrindo no presente. Lembra-se do que aconteceu com o povo de Israel no deserto do Sinai? Eles saíram do Egito com grande poder, mas ao se depararem com o Mar Vermelho à frente e o exército egípcio atrás, murmuraram contra Moisés, dizendo que preferiam ter ficado escravos a morrer no deserto. Eles olharam para o que era familiar, mesmo que fosse opressor, e não conseguiram confiar no novo caminho que Deus estava propondo. Quantas vezes nós fazemos o mesmo? Quantas vezes preferimos a segurança do nosso Egito, aquela situação ruim, mas conhecida, do que o risco de seguir a nuvem de Deus para um futuro incerto? A palavra de esperança de hoje nos chama a erguer os olhos. Ela nos convida a deixar de lado o lamento pelo que passou e a nos posicionar com fé para receber o que Deus está preparando. Em Jeremias 29, 11 lemos: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Essa é a profundidade do amor de Deus. Ele não apenas nos tira do problema, ele nos conduz para um propósito maior. Agora, como isso se aplica na sua vida diária? Talvez você esteja enfrentando um desemprego que se prolonga, uma doença na família, um relacionamento desgastado ou uma crise financeira. Eu entendo que na prática a esperança pode parecer uma palavra bonita, mas distante da sua realidade. Porém, a aplicação prática dessa palavra é concreta e transformadora. Em primeiro lugar, comece o seu dia declarando em voz alta a promessa de Deus sobre a sua vida. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, abra sua Bíblia, leia o versículo de Isaías 43, 19 e diga: Senhor, eu confio que Tu estás fazendo uma coisa nova na minha vida. Em segundo lugar, mude o seu foco. Em vez de ficar remoendo os problemas, liste 3 motivos pelos quais você ainda pode agradecer a Deus. Pode ser o simples fato de estar respirando, de ter um teto sobre a cabeça ou de ter recebido um abraço de alguém que te ama. Quando agradecemos, nossos olhos se abrem para as pequenas coisas novas que Deus já está realizando. Em terceiro lugar, tome uma atitude de fé. Se você está desempregado, atualize seu currículo e ore pedindo direção. Se está doente, busque tratamento e ore pedindo cura. Se o relacionamento está difícil, dê o primeiro passo em direção ao diálogo. A esperança prática.